Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos verificar aqui mais um tipo de fatoração, onde ela trata da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Gente, quando a gente fala em fatoração, o que na verdade é isso? É quando você pega uma expressão algébrica qualquer e a transforma numa multiplicação de pelo menos dois fatores, tá bom? E para que a gente faça isso, nós temos alguns tipos diferentes de fatoração. Sendo que, nesta aula, vamos falar especificamente da fatoração utilizando o trinômio quadrado perfeito. Pessoal, como o nome aqui já diz, eu só posso utilizar essa fatoração se a nossa expressão algébrica representar um trinômio. O que é o trinômio? É uma expressão que possua três elementos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual. Beleza. Então, a nossa expressão algébrica é essa formada por esses três monômios, beleza? Ok. Como é que a gente faz, então? Qual é a regrinha ou qual é a ação para que a gente possa fatorar essa expressão? Você vai ter que analisar duas coisas. A primeira delas é verificar se os extremos, o que são os extremos? Neste caso, o primeiro e o terceiro valor, tá? Tem que verificar se esses extremos eles possuem raiz quadrada exata. Neste caso aqui, sim, repare que até coloquei para você, né? A raiz de x ao quadrado, a raiz quadrada, aliás, de x ao quadrado, devido ao fato de não ter índice, não se esqueçam que aqui o índice é 2. Logo então, como nós temos expoente do radicando e índice com o mesmo valor numérico, automaticamente, então, essa raiz quadrada ela é exata, tendo seu valor igual a x. Beleza. Vamos pegar agora aqui o terceiro valor. O terceiro valor é igual a 9. A raiz quadrada de 9 é 3, justamente pelo motivo de que nós temos que 3 vezes 3 é igual a 9. Perfeito? Agora, como eu falei para vocês, nós temos duas situações a analisar. A primeira já está ok, que foi verificar se esses extremos possuem ou não raiz quadrada exata. Possuindo, legal, vamos passar para o segundo. Qual é o segundo? Eu tenho que pegar esses dois resultados, das raízes no caso, resolver a multiplicação entre eles e ainda multiplicar por 2. E, obrigatoriamente, pessoal, esse resultado tem que ser igual ao valor aqui do meio, independente do sinal dele, pode ser positivo ou negativo. Aqui nesse caso, então, reparem, eu tenho 2 vezes x, que é o resultado da primeira raiz, vezes 3, que é o resultado da segunda raiz. Logo, então, multiplicando, 2 vezes 3 é igual a 6, 6 vezes x me dá como resposta 6x. E realmente, 6x é o valor aqui do meio. Perfeito? Então, essa fatoração, dando certo aqui esses dois casos, essas duas situações, como é que a gente vai transformar agora, no caso aqui, a expressão algébrica, numa fatoração? Eu vou pegar os dois resultados que nós achamos para a raiz quadrada e colocá-los entre parênteses. Automaticamente também, o sinal referente ao valor aqui do meio da expressão virá para os parênteses. Logo então, pelo fato de nós termos x ao quadrado mais 6x, quer dizer, o valor do meio aqui é positivo, automaticamente então nós teremos uma adição dentro dos parênteses. E aí você tem que colocar obrigatoriamente o expoente igual a 2. Justamente porque a fatoração é trinômio quadrado perfeito. Pelo fato de ser um quadrado perfeito, quer dizer então que o nosso expoente tem que ser igual a 2. Mas de repente, olhando aqui no caso a fatoração, o resultado, tu pensas assim, professor, o senhor falou no início que a fatoração é uma ferramenta onde eu transformo uma expressão algébrica numa multiplicação de pelo menos dois fatores. Eu sinceramente não estou enxergando aqui a multiplicação. Gente, quando nós temos, no caso, qualquer base, seja um número, seja uma letra, seja uma expressão, quando eu tenho qualquer tipo de base elevada ao quadrado, é porque nós podemos pegar essa potência, repetir a base 2 vezes e resolver a multiplicação entre elas.
Por esse motivo, então, reparem que eu transformei essa expressão algébrica numa multiplicação de dois fatores. Só que, como esses dois fatores são iguais, nós podemos colocá-los como apenas um deles elevado ao quadrado, que realmente esse é o objetivo desta fatoração especificamente. Perfeito? Nesse segundo exemplo aqui, pessoal, vou te mostrar agora que ele representa uma expressão onde, como eu já coloquei, ela não pode ser fatorada. E agora vamos analisar por que essa fatoração não é possível ser realizada. Reparem, quando você vai fatorar um trinômio, você tem que primeiro verificar se os dois extremos, ou seja, os dois valores das pontas, eles possuem raiz quadrada exata ou não. Aqui nesse caso nós temos primeiramente 9a ao quadrado, onde a sua raiz quadrada equivale a 3a. Por que equivale a 3a? Porque a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de a ao quadrado equivale a a, justamente pelo mesmo motivo que eu te expliquei em relação à raiz quadrada de x ao quadrado. Só troca a letra, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então, essa raiz quadrada desse radicando vale 3a. Perfeito. Vamos para o terceiro valor, que é igual a 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5, até porque nós temos que 5 vezes 5 é igual a 25. Sendo assim, então, satisfez a primeira regra, que é que os valores dos extremos têm que ter raiz quadrada exata. Isso nós conseguimos verificar. Mas cuidado, apenas essa verificação, apenas essa regra dar certo, não me garante eu conseguir fatorar esse trinômio. Eu tenho que ter também a segunda regra satisfeita. Qual é a segunda regra? É que os resultados dessas raízes, quando multiplicadas entre si e ainda multiplicadas por 2, tem que dar como resultado o valor aqui do meio, independente do sinal dele. Então, reparem, 3a vezes 5, 5 vezes 3 é 15. Vai me dar como resposta 15a. Só que 15a vezes 2 é 30a. E 30a não é o termo aqui do meio. Sendo assim, essa multiplicação ela não satisfaz a segunda regra. Se não satisfaz a segunda regra, automaticamente, então, não satisfaz todas. Sendo assim, esse trinômio ele não pode ser fatorado, tá bom, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde nós trabalhamos nela a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E nesta aula eu te mostrei duas situações. Eu te mostrei dois trinômios onde, apesar de serem trinômios, nós temos que verificar duas regrinhas básicas, tá? Que são a raiz quadrada dos extremos e a multiplicação desses resultados por 2 igual o valor do meio. Sendo assim, eu te mostrei uma situação onde é possível fatorar e outra situação onde não é possível fatorar. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.